Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Bom, nesse vídeo aqui eu gostaria de mostrar para vocês como que você pode fazer aqui numa Custom Dialog no seu projeto, beleza? Eu tô com o meu projetinho base aqui aberto, só para a gente poder visualizar. Clicando nesse botão de finalizar pedido, ele vai abrir para a gente uma Dialog personalizada com todas as informações ali do pedido, né? Então nós temos ali quais são os produtos, né? O total que tá dando ali. E nós temos também o nosso tempo estimado e o endereço aí para essa entrega desse pedido, né? Então ele pode confirmar o pedido ou ele pode cancelar, beleza? Dois botões aqui vai estar fazendo a mesma finalidade, né? Vai fechar a nossa Dialog, mas é só para mostrar para vocês como que vai ficar aqui esse exemplo e como que a gente pode construir isso, né, para você utilizar no seu projeto. Bora lá? Bom, guys, já tô com o meu projeto criado aqui, então vamos lá para a gente começar nessa implementação. A primeira coisa que a gente vai fazer, vai vir aqui em UI, a gente vai criar então nossa Custom Dialog. Beleza? Custom Dialog. Show de bola. Aqui vai ser um comp e a gente vai passar aqui então essa Custom Dialog pra gente. Beleza? Show de bola. Não tem muito mistério aqui que a gente vai fazer. A gente vai ter que o nosso modificador para a gente poder modificar de fora, né, se for o caso. E a gente vai ter que então duas funções lambdas, que é um onDismissed, que vai receber uma função e não vai devolver nada pra gente. E da mesma maneira a gente vai ter que o nosso onConfirm seria já ligado ao nosso botão de confirmar o pedido, beleza? Então aqui nós abrimos a nossa Dialog do Jotpack Compose, tá? E aqui é o seguinte, a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai ter aqui o nosso onDismissed, que ele já aparece aqui pra gente, chamado onDismissed Request. Então você pode abrir as chaves ou você pode diretamente chamar um onDismissed, né? Que vai ter, porque os dois têm a mesma assinatura, beleza? E aí aqui agora ele tem o nosso conteúdo dentro desse lambda aqui pra gente poder utilizar, tá? Tem uma outra questão aqui que chama Properties, e a gente pode passar esse Dialog... Properties. Tem uma propriedade aqui que a gente pode configurar ela, que é o nosso Use Platform Default Width. Geralmente ela vem marcada como True, a gente vai passar ela aqui para False. Daniel, por que você vai fazer isso? Basicamente, eu prefiro mostrar do que explicar isso daqui, tá? Se a gente não colocar esse falso aqui, né, nessa propriedade, basicamente ele vai ter um modelo de dialog mais fechadinha, né? Que é o modelo padrão que a gente tem. Quando eu seto essa propriedade aqui como falso, essa dialog agora ela vai, né, se adequar, vai ficar nos moldes das medidas que eu for passando aqui dos componentes que eu vou criando dentro dessa dialog. Essa é a grande diferença. Mas eu vou mostrar para vocês de acordo com o que a gente vai implementando, beleza? Então aqui a gente vai ter o nosso card. Vamos fazer um card aqui. Vamos setar algumas propriedades nesse card. Então o shape, eu vou colocar um Rounder Corner Shape e vou colocar aqui de 16.dp, beleza? Show de bola. Depois a gente tem o nosso modificador. Vou passar aqui o meu modifier. Ponto. Vou preencher toda a sua largura. E vou setar aqui um padding de 16.dp também. Beleza? Show de bola. E aí a gente tem outras propriedades aqui para a gente deixar o nosso card um pouco mais bonitinho. Tem a propriedade aqui do Elevation, né? Agora a gente pode pegar o nosso card defaults.elevation. Elevate card. Tem um Elevated Card aqui. Card Elevation, esse cara aqui, beleza? E a gente pode setar uma propriedade aqui Default Elevation para colocar 8.dp, por exemplo. Beleza? Deixa eu tirar aqui para vocês verem aí direitinho. Beleza. Basicamente esse vai ser o nosso card. Então a gente vai ter a nossa coluna aqui dentro, tá? Para a gente colocar um componente abaixo do outro. E a gente pode setar algumas propriedades para essa coluna. A primeira coisa dela vai ser o nosso modificador, justamente para a gente dar um padding, que eu vou colocar aqui de 24.dp, tá? Coloquei 14, né? Mas seria 24. Beleza, o que a gente vai ter que agora dentro dessa coluna? A gente vai ter o nosso cabeçalho, né? Então o nosso cabeçalho tem aquela room, que vai estar escrito ali pra gente ali o resumo do pedido, né? Então aqui dentro dessa room eu vou passar o meu modificador, vou passar o meu modifier para cá, vou esticar toda essa linha, e o max width, e vou passar aqui agora o meu horizontal arrangement, eu vou passar aqui o arrangement, deixa eu dar uma olhada, pode ser nosso space between. E aqui eu vou colocar na vertical centralizado, tá? Centralizado na vertical, beleza? Bem tranquilo essa parte aqui. Então a gente vai ter agora alguns textos, né? Pra gente poder trabalhar. Deixa eu dar um passamento aqui para ficar legal para vocês, beleza? Então aqui a gente vai ter o nosso texto, então propriedade padrão aqui, né? O nosso text. E aqui a gente vai colocar o resumo do pedido, beleza? Vou colocar aqui um style para seguir as diretrizes aqui do Mass Material Design. Typography, vou colocar aqui o meu headline small, beleza? E eu vou colocar aqui um font rate, rate.bold, bold, beleza? Então a gente tem ali, né, como a gente pode ver, o nosso
texto, né, do resumo do pedido. E por que eu estou colocando uma linha? Porque do lado dessa linha, né, a gente vai esticar aqui com o icon, né? Então a gente vai chamar aqui o nosso icon, que tem o nosso image vector. O image vector que a gente vai colocar para ele vai ser o nosso icons.default. Vou colocar aqui pode ser o outliner mesmo. E eu vou colocar aqui o nosso shopping cart. Beleza. Na verdade eu vou colocar o nosso default mesmo, tá melhor. Tem que importar aqui de novo. Show de bola. É preciso a gente passar o nosso content description com nulo. É preciso a gente passar aqui, eu vou pintar ele, material theme.surface.primary, beleza? Tá ele pintadinho aqui dessa forma, e aqui eu vou passar um modificador justamente para a gente poder alterar o seu tamanho, que eu vou colocar aqui um size 32.dp, acho que vai ficar legal. Beleza, show de bola. Então dentro dessa coluna a gente tem essa linha aqui dentro dessa coluna, e dentro dessa linha a gente vai ter aqui esses dois itens, beleza? Então a gente já pode pular aqui para a gente poder voltar para nossa coluna. Então eu vou colocar um espaço aqui, ó, entre esse elemento da coluna e o próximo que vai entrar, então modifier. Vou chamar aqui o nosso modificador. Ponto. Como a gente está trabalhando aqui dentro da coluna, então a gente chama um weight, né, para a gente poder colocar esse espaço. Vou colocar aqui 16dp. Beleza, e eu vou colocar um divisor, que é o nosso horizontal divider, né? Antigamente esse cara era chamado de divider, né? Agora é o horizontal e tem também acho que o vertical, deixa eu ver se tem. Vertical divider, não sei se tem não. Tem sim, tá vendo? Eles mudaram agora no Material Tree. Então agora é assim pra gente poder criar aquela linha ali do nosso card. Beleza? Show de bola. Então fazendo isso a gente vai dar mais um espaço, então vou dar aqui o Ctrl D, Alt Shift setinha para baixo pra gente poder colocar, aqui em cima. Vou dar um espaço aqui. Beleza. Dentro agora desse espaço, eu vou ter os meus itens de pedido. Aí a gente já vai aproveitar aqui, né, uma boa prática da gente poder utilizar, fazer componentes reutilizáveis. Então se eu colocar o item de pedido aqui, vai ficar muito grande o nosso composable, né? Então vamos, pelo menos ele aqui, vamos fazer um composable diferente, justamente para a gente poder reaproveitar esse cara, não só para essa dialog, mas para qualquer outro cenário que a gente tiver dentro do nosso app, né? Então vou vir aqui, eu vou chamar um cara de order item. Beleza? Vamos colocar aqui, vai ser um file, comp. E a gente vai criar esse cara aqui justamente para a gente poder trabalhar com ele, beleza? Então, vou deixar o modificador dele aqui, mas a gente vai ter o nosso name, do tipo string, e a gente vai ter que o nosso price, tipo double. Beleza? Então essas vão ser as propriedades que a gente vai ter. Deixa eu só colocar assim que eu acho que fica melhor. Show de bola? Então, a gente vai ter aqui o nosso name e a gente vai ter também a nossa quantidade. Tipo inteiro. Beleza. E aqui a gente faz então a nossa linha. Vamos configurar algumas coisas aqui, como o nosso modifier. Vamos pegar o de cima ali. Vamos esticar essa linha toda para horizontal. Vamos dar um padding aqui somente na vertical de 4.dp. E beleza. Vamos vir aqui no nosso horizontal e vamos colocar aqui o space between. Beleza? Show de bola. Então aqui a gente vai ter os nossos itens, tá? Então o que a gente vai fazer? Como a gente tem os outros itens de pedido, eu vou colocar que a gente tem essa primeira linha. Eu vou colocar aqui uma outra linha. Para quê? Dentro dessa minha linha, eu vou colocar aqui... Eu não vou precisar nem configurar ela, porque aqui eu vou ter dois textos. Vou ter um text aqui, text. Aqui eu vou colocar a minha quantidade. Então vou ter que fazer aqui uma interpolação, né? Beleza. E aí aqui eu vou colocar o meu style. Verdade? Que não precisa, né? Redundante a gente colocar. Pode chamar diretamente assim. E eu vou ter esse texto aqui. E depois dessa linha eu vou ter um outro texto para me colocar name. Tá? Para ficar certinho ali com a quantidade e o name. Beleza. Aqui no name eu vou só colocar o style. Vai ser o nosso material theme.typography.body medium. Vai ter aqui o nosso body medium. Eu vou colocar esse mesmo efeito para cá também, body medium, só que eu vou colocar aqui também um font weight como font weight.bold. Beleza? E vou colocar aqui o modifier para ele. Vai ser o nosso modificador ponto width, que vai ser o tamanho dele aqui. Eu vou colocar de 30.dp. Beleza? Show de bola, só para a gente poder ver o que está acontecendo aqui. Então essa vai ser a linha que vai ter, né, esses componentes. Na outra linha, que é essa daqui de baixo, então eu vou sair dessa linha, aí sim eu vou colocar o outro texto, que vai ser o nosso texto. Aí para formatar aqui, para a gente não ter muito trabalho, vou colocar aqui o formatador padrão, né, só a gente colocar aqui o nosso dólar, 2. Na verdade é
.2f, né, que é esse tipo de formatação. Aí eu chamo aqui o nosso format e eu passo justamente o nosso price para ele formatar para mim, para ficar aquelas casas decimais ali certinho, tá? E aqui a gente coloca o nosso style, que eu vou copiar aqui de cima, vai ser o nosso body medium também. E aqui eu vou chamar o nosso font weight, só que aqui eu vou chamar de medium. Show de bola. Esse é o componente. Se você quiser verificar esse componente, a gente pode vir aqui, né, fazer o nosso preview para a gente poder ver o nosso preview. Sempre uma boa prática a gente pegar o nosso tema, né? Então aqui a gente vai pegar o nosso dialog, o nome do custom, na verdade. Custom, ele coloca o tema de acordo com o nome do projeto, né? Custom dialog theme. E você passa o ordem para cá. E aqui você pode colocar, né, as propriedades direitinho. Então você pode colocar aqui o nosso name, vai ser aqui, né, produto X. Você pode colocar o price, vou colocar aqui 34,50. E aqui a quantity vou colocar 30, beleza? E assim você consegue ter o seu preview para você verificar ali. Aí ele vai buildar um pouquinho, né? Só você colocar aqui para você buildar e automaticamente ele já vai fazer aqui o nosso preview, beleza? Como eu não estou conseguindo ver nada, eu posso colocar aqui a propriedade show background como true e eu vou conseguir ver de forma melhor como é que tá ficando esse meu componente, ó. Beleza, tá vendo? Então direitinho, então na primeira linha a gente tem esses dois produtos aqui um do lado do outro, e eu tô colocando na segunda linha, onde é que ela tem a configuração do Space Between, que ele vai esticar, né, e vai se adaptar. Então evidentemente ele vai ficar lá no cantinho, que é exatamente esse valor formatado aqui pra gente. Show de bola? Bom, agora que a gente desenhou então o nosso componente, né, o nosso ordem, né, que significa ali os itens de pedido, agora a gente pode reaproveitar aquele componente, porque eu vou utilizar mais de uma vez. Então vou ter aqui então o nosso name, vou colocar aqui, ó, pizza de marguerita. Vou colocar aqui então a quantidade. A gente pediu 2 e o preço de cada uma ficou a R$ 45,90. Beleza, show de bola. Aí eu posso dar um Ctrl D 2 vezes e eu posso reaproveitar esse componente para ter outros pedidos, né? Vou colocar aqui um refrigerante. Refrigerante de 2 litros. Vou pegar um só e ele foi na faixa aí de R$ 8,90. E aqui a gente pode colocar também a nossa batata frita. Vai pedir uma só. Tá no preço aí de R$ 15,90. Beleza? Show de bola. Olha só como é que é bom a gente ter componentes, né, reutilizáveis, né? Nosso código vai ficando muito menor. Então a gente só reutiliza ele aí. Beleza. Vou colocar mais um espaçamento aqui, ó. 16 aqui mesmo, tá? E se eu não me engano, no nosso projeto, se a gente for vir aqui, aí eu tenho uma linha aqui também, tá vendo? Então eu preciso colocar aquela mesma linha do horizontal divider aqui também. Então, vou fechar aqui, então vou pegar esse cara aqui, dar o espaçamento, vou colocar aqui a linha, beleza. E aí aqui eu vou começar a trabalhar agora com o total. Lembrando que o total, se a gente for lembrar ali, né? O total também é uma linha, né? Então o total tem uma linha e vai ter o preço esticado lá no finalzinho dele, beleza? Então isso aqui é muito simples da gente poder fazer. Vou pegar aqui o nosso modificador, .fillmax, beleza. Vou pegar aqui o nosso horizontal e vou colocar o nosso space between para ele esticar. Show? E aqui eu vou ter então o meu price, vai ser aqui o total, né, text, e a gente vai passar aqui total. Lá no cantinho a gente vai ter, né, vou colocar aqui os estilos dele, né, material theme, typography, title large. Beleza, vou copiar esse cara aqui para agilizar a minha vida. Vou copiar ele aqui abaixo e aqui a gente vai ter aquela configuração. Eu vou colocar o valor setado aqui mesmo, nem vou calcular não, tá? Vamos supor que deu 120,90. Beleza? Vamos deixar assim mesmo. Aí se eu colocar a vírgula, né, não ponto. Show de bola. Então vou precisar disso daqui, posso colocar largo também, só que aqui eu vou enfatizar um pouco o preço. Então vou colocar ele aqui, vou colocar aqui como bold e aqui vou colocar para ele uma color material theme.color scheme.primary. Pode deixar o primary mesmo, a gente pode deixar dessa maneira. Beleza? Então show de bola. Vou ter mais um espaçamento aqui, seguindo aqui as diretrizes, né? Vou ter mais um space a gente poder ter as informações adicionais. Então vou sair da linha, vou colocar mais um espaçamento aqui, só que vai ser agora de 8dp. Beleza. E agora a gente vai ter as informações adicionais, que seria aquela questão, né? Deixa eu lembrar aqui. Teria aqui o tempo estimado, né? O endereço, tudo direitinho, e depois os dois botões. Beleza. Então a gente sabe que tá um debaixo do outro aqui, né? A gente tá dentro da nossa cola, então a gente não precisa criar uma outra coluna aqui. A gente pode seguir, então, os textos, né? Vou colocar aqui um text, vou colocar aqui, ó, tempo estimado.
Vou colocar 30, 40 minutos. Beleza? E depois dele eu tenho um outro texto, né? Então, endereço. Sei lá. Endereço. Rua das Flores. 570. Vou colocar assim. Show de bola? Vamos colocar uma vírgula aqui. E beleza. Aí vamos só colocar aqui então, que eles são pequenininhos, então vamos colocar aqui, ó, como small. Vou pegar aqui o nosso body small. Beleza? Vou copiar esses textos aqui para cá, também sendo body small. E vou colocar aqui a color deles, como eles estão bem. Só vou olhar aqui de novo. Pode ser o gray aqui, ó. Color. Pegar esse cara aqui, ponto gray. Beleza? Faz a mesma coisa aqui para baixo. Show de bola. Tá aqui então as nossas informações adicionais. Então a gente vem aqui, coloca mais um espaço aqui direitinho, né? Pra gente poder colocar o próximo componente. Deixa eu só dar uma olhada aqui, ó. Próximo componente, tá vendo que tem um espacinho bem grande, né? Então, 16, deixa eu tentar 24 dp. Ver se vai rolar aqui os 24 dp. Beleza, então continuando aqui na nossa cola, a gente vai criar aqui agora a nossa ROM. Beleza? A ROM vai ter aqui os nossos botões. Então, a primeira coisa eu vou explicar aqui, né? Modifier, recebe modifier. Ponto fill max. Vou colocar aqui o nosso horizontal alignment. Aí aqui, vou chamar o nosso space by. Space by 8.dp. Tá? Por quê? Aqui eu vou colocar um espaço entre os elementos da minha linha, né? Se a gente for olhar aqui, ó, tem um espacinho entre eles aqui. Para a gente poder fazer esse efeito aqui, do botão um do lado do outro, né, ao ponto que eles vão ocupar todo o espaço disponível que a gente tem na nossa linha, a gente pode utilizar um componente de peso em cada um deles, tá? Muito provavelmente você já deve ter visto isso daí. Como é que a gente vai fazer isso? É o seguinte, a gente vai ter aqui o nosso outline de button, e o outline de button ele fica com essa carinha aqui, né? Então não fica todo preenchido, então fica com essa carinha aqui. Então vamos colocar isso no outline de button, pra gente poder trabalhar. Aqui a gente vai ter o nosso texto, tá? O texto a gente vai colocar aqui, né? Cancelar. E aqui em cima a gente tem o nosso on click, a gente poder passar para ele, onde a gente vai passar o nosso on confirm. E beleza, a gente tem que o nosso modificador, onde a gente vai setar aqui então o nosso modifier ponto. Aqui, cadê a propriedade de peso dele? Eu vou colocar 1.f. 1f. Beleza? Com essa propriedade que a gente vai colocar, a gente já vai ver como é que vai funcionar isso daqui. Beleza, apenas isso. Então, o nosso próximo botão, vou até copiar aqui, ó. Só que ele vai ser o nosso botão. Tá? Vou tirar esse aqui porque ele já está basicamente implementado. E aqui a gente vai ter que colocar confirmar. Show de bola, a gente fechou aqui então o lance da nossa adaga. A gente precisa colocar o peso aqui também, tá? Então, guys, só recapitulando com vocês, essa propriedade de peso, ela é muito boa, né? A gente utiliza ela dentro de uma linha ou dentro de uma coluna, que é justamente para a gente poder alinhar os filhos aqui de forma proporcional, tá? Por isso que eles vão ficar direitinho aqui. Então, eles vão ocupar o espaço dentro desse componente que eu tô aqui, no caso da linha, né? Eles vão ocupar esses espaços aqui de forma proporcional um ao outro, beleza? Muito poderoso esse weight aqui, tá? Dá pra gente poder criar componentes customizados, personalizados, né? O layout, na verdade, né? O layout ele fica ali ajustável, então é muito poderoso esse cara, beleza? Então show de bola, é basicamente isso. Vamos pro próximo passo agora. Beleza, guys, então agora o próximo passo é a gente poder criar um view model que vai gerenciar a abertura e o fechamento dessa dialog aqui, beleza? Então a gente vai vir aqui, ó, vamos criar o nosso custom dialog view model. Beleza, vai ser uma classe, nós vamos pegar aqui o nosso view model do lifecycle e beleza. Nós vamos ter aqui a propriedade var show dialog. Aí aqui eu vou utilizar o nosso mutable state flow mesmo, que vai ser aqui como false private set. Aqui eu só preciso importar o set velo aqui, né? Isso, beleza. Então aqui, como é simples, a gente pode utilizar esse cara aqui, né? A gente tá trabalhando com repositório, view model, para a gente poder fazer aqui uma coisa mais performática. O jeito que tá aqui funciona muito bem. Então, a gente vai ter aqui nosso open dialog, tá? Onde eu vou colocar aqui o meu show dialog recebendo como true. E aqui a minha função closed dialog. E, evidentemente, eu vou recolocar aqui o meu como false, né? Vou atualizar essa propriedade. Aí a gente poderia ter uma função aqui on confirm, né? Que vai chamar lá no coisa. A gente simplesmente poderia, né,
enfim, né, supostamente confirmar esse pedido, fazer o pedido, e depois a gente vinha aqui e chamava o nosso close dialog, né? A gente poder fechar a dialog depois que ele clicasse lá no botão de confirmar, beleza? Mas só isso aqui é o suficiente para a gente poder trabalhar. Bom demais, vamos lá. Agora, voltando aqui da minha main activity, onde a gente vai fazer todo o uso desses que a gente colocou, né? Então, vou tirar esses caras daqui, vou deixar o nosso scaffold, beleza? Só que aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou ter que, primeiramente, o nosso val view model, by view models, para a gente poder pegar aqui o nosso instância do nosso view model, e a gente vai colocar aqui o nosso custom dialog view model, beleza? Assim a gente poder injetar aqui o nosso view model. Beleza, então dentro do nosso tema, o que a gente pode fazer? Val, a gente precisa coletar esse cara, né? A gente não está trabalhando com aquela questão de coletar, então beleza, não precisa. O que eu vou fazer? Vou criar aqui então uma caixa simples, box, modifier, ponto fill max size, pode ser fill max size, ponto padding, eu preciso passar esse padding para ele, beleza. Show de bola. E vou alinhar aqui todo esse conteúdo, né? O content align dele. Eu vou colocar aqui o nosso content. Acho que eu vou passar aqui o meu alignment. Aqui, ó. Enter. Cara, aqui não. É o layout align. O align. Aqui, ó. Compose UI pontos. Beleza. E aqui eu abro o que vai ficar dentro desse escopo dessa nossa caixa aqui, beleza? Aqui eu vou colocar o botão, né? Muito simples, que é o que a gente viu lá. Então, nesse botão, o on-click desse botão vai chamar o meu viewModel.showDialog, né? Na verdade, o nosso OpenDialog. Vai abrir, vai setar a propriedade lá direitinho, beleza? E depois a gente vai ter aqui também o nosso modificador, passando aqui o nosso modifier.viewMaxWidth. Vamos colocar um padding aqui nele de 32.dp. E vamos colocar aqui também a altura dele de 56.dp. Daquele jeitinho que a gente viu ali, beleza? E aqui eu vou ter o meu texto, né? Text. Vou passar aqui o meu text para ele. O nosso texto vai ser finalizar pedido. Beleza? Vou colocar aqui um style para ele. Material theme. Nosso typography.title medium. Beleza. Só que a gente colocou um ícone lá também, né? Vou fazer o seguinte. Vou colocar aqui o ícone. E a gente vai ter o nosso vector icons .shopping card content description nulo. Vou colocar aqui um modificador também para ele, modifier padding. Final dele, vou dar um pad 8.dp. Fica certinho, né? Esse botão que a gente colocou aqui, sei lá, exatamente esse botão aqui, beleza? Então, bem simples da gente poder fazer, né? Um box aqui direitinho, juntamente, e a gente vai fazer tudo isso aí. Bom, só que agora eu preciso tratar uma maneira de abrir essa dialog quando ele clicar, né? Então, eu preciso fazer o seguinte: logo abaixo aqui do meu scaffold, o que a gente vai fazer? Eu vou chamar aqui o if. Vou chamar aqui meu viewModel.showDialog para a gente poder ler essa propriedade. E se ela for verdadeira, o que eu vou fazer? Eu vou chamar aqui o meu custom dialog. Simples assim. E aí eu vou fazer o seguinte. Vou chamar o meu dismiss. Eu dismiss, agora não lembro o que a gente colocou lá. Vou ver se ele aparece aqui. Então, beleza. Então é onDismiss. Nosso onConfirm. Beleza? Então, o onDismiss a gente vai chamar viewModel.closeDialog, né? E aqui o nosso onConfirm viewModel. Poderíamos chamar aqui o nosso onConfirm, beleza? Se a gente fosse fazer ali para confirmar mesmo. Bem tranquilo, né? Bem de boa a gente poder trabalhar com essa custom personalizada. Vamos executar o projeto e ver como ficou? Beleza, guys? Projeto aqui então executado. Vou clicar em finalizar pedido e tá lá. Ele abriu a nossa dialog, né? Então tá lá o formatozinho que a gente colocou, tudo direitinho, perfeito. Tudo que a gente colocou. Aí eu queria mostrar para vocês a diferença quando a gente usa, né? Se eu for vir aqui na Custom Dialog, eu vou passar essa propriedade aqui como true, ó. Olha só o que vai acontecer. Vou rapidamente aplicar aqui a propriedade para mudar. Olha só. Tá vendo como é que ele ficou? Ele ficou naquele estilo ali, né, de dialog padrão que ele tem, certo?
Então, quando a gente coloca aquilo ali como false, meio que a gente vai ter essa customização justamente com as diretrizes, né, com os tamanhos que a gente colocou aqui dentro da nossa column, dentro do nosso card, né? Então essa é a grande vantagem de colocar, porque aqui ó, ficou um modelo de card mesmo, bem pequenininho. Agora se eu voltar aqui para false, né, ele não vai utilizar essa propriedade, aí sim ele fica de acordo com o que a gente espera, né, dentro do nosso projeto, ó. Beleza? Esticadinho, bonitinho, de acordo com as diretrizes que a gente colocou aqui. Beleza, guys? Então, espero que você tenha gostado aqui desse vídeo, né? Por favor, se inscreva aí no nosso canal, para a gente poder estar trazendo aqui mais conteúdos para vocês. Beleza? Grande abraço, valeu!